Obrigado a Pedro, Rodrigo e Sérgio também por aceitar o nosso convite. É muito especial para a gente estar aqui nessa terceira edição e, né, não só quem está por trás da organização, mas se não tivesse a disponibilidade de vocês de vir para BH e, né, aceitar estar aqui fazendo esse momento com a gente, nada disso seria possível, então a gente agradece mesmo do fundo do coração. Bom, eu acho que a gente pode começar com uma apresentação de cada um, eu não vou apresentar vocês aqui. Acho que a gente roda aqui, cada um conta um pouquinho aí da atuação, da trajetória e a gente começa. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou professor do UFRJ. Minha graduação foi em matemática, meu mestrado em ciências computacionais e doutorado em computação. E eu venho trabalhando com modelos de otimização e com modelos de aprendizado de máquina. Modelos de aprendizado de máquina voltado mais para a parte de predição, né? E modelos de otimização para a parte prescritiva, uma vez que a gente foi capaz de fazer as previsões adequadas. No último ano, a gente, lá no Rio, criou o ACE Laboratory, que é o Analytics for Competitive Excellence, que é o primeiro laboratório de Sports Analytics no Rio de Janeiro, que é uma parceria entre o UFRJ e o Cefet, e a gente começou a trabalhar mais fortemente também nessa área de análise de dados aplicada ao esporte. Pessoal, bom dia a todo mundo, bom dia o pessoal daqui também, negligenciados às vezes, né? Eu gosto disso, que o evento está crescendo e tem cada vez mais gente do lado de cá, né? Ano passado de manhã tinha quase ninguém, aí de tarde encheu, muito legal. Um prazer, quem eu estou conhecendo agora também, bastante gente conheci hoje, está bem interessante o evento. Eu sou o Rodrigo Salvador, eu trabalho no Red Bull Bragantino já há 3 anos. Eu comecei o departamento junto com o Theo Benjamin em 2021, agora ele recentemente saiu do departamento, agora eu estou trabalhando junto com o Martin Parré. Então a gente está basicamente tocando o departamento hoje, a gente está tentando expandir ainda um pouquinho. Eu acho que fora o Galo, o Galo foi o primeiro departamento estruturado de ciência de dados no Brasil, até onde eu sei, e a gente veio logo depois. Então, acho que a gente tem algumas histórias para contar também, porque a gente está aí já há algum tempinho na estrada. Bom dia aí a todo mundo, primeira vez que eu estou participando do evento. Meu nome é Sérgio, eu sou de Recife, na verdade, e comecei, assim, sempre adorei futebol, e aí estudei engenharia da computação na UFPE, lá em Recife, e aí acabei conhecendo, já quando eu estava me formando, esse mundo aí de esportes analíticos e tal, e aí fiz meu TCC um pouco na área, assim, era basicamente um modelo para tentar prever resultados de jogo de futebol, e foi assim que eu comecei a trabalhar na área, né? A partir disso eu publiquei alguns artigos online sobre predição de resultados de futebol e recebi a oportunidade de trabalhar para uma startup da Inglaterra durante esse ano que passou, 2023, e trabalhei lá até ser chamado pelo Galo aqui. Comecei a trabalhar no Galo em fevereiro e estou lá trabalhando com o Léo também como cientista de dados, e tem sido uma oportunidade muito boa, assim, muito interessante você unir o que você gosta de fazer com o trabalho, com o seu hobby, né? Então, acaba sendo uma oportunidade bem legal. Oi. Fica mais fácil, né? Beleza, pessoal, muito bacana. Acho que a gente pode começar a se divertir, né? Que falar sobre o tema do painel mesmo. E aí eu pensei, né, da gente começar. Claro que a gente vai falar um pouco de modelagem, de previsão e de tudo isso, mas eu acho que seria interessante a gente começar tentando colocar todo mundo na mesma página aqui sobre essa questão da incerteza, da aleatoriedade do futebol. Eu acho que isso é quase parte do senso comum já, né? A gente fala, o futebol é imprevisível, o futebol tem um quê de aleatoriedade. Então, né, tem bordões, o futebol é uma caixinha de surpresas e tal. Mas eu acho que seria interessante a gente refletir um pouco, assim, e talvez de uma perspectiva até mais intuitiva,
O que vem à cabeça de vocês, assim, em que tipo de situação vocês enxergam essa incerteza e essa aleatoriedade no contexto do futebol? Eu acho que mais um brainstorm assim mesmo para a gente começar, e deixo aberto aí se alguém quiser puxar. Então, eu acho que para falar assim inicialmente sobre essa imprevisibilidade, eu acho que o ideal é a gente pensar um pouco fora do contexto meio acadêmico, assim, né? Do contexto, e pensar um pouco no contexto diário das pessoas. Assim, eu não sei, lá em Recife, pelo menos, é normal numa conversa de futebol, o torcedor de um time tal falar que o outro teve sorte, assim, que tal time é muito azarado, super normal isso daí. E assim, quando entra mais no lado acadêmico, o primeiro momento que eu percebi isso foi quando eu estava fazendo já meu TCC lá que eu falei, que era sobre predição. E assim, primeira etapa ali, né, eu tenho um background de ciência da computação, de estatística e tal. Minha primeira ideia foi tentar analisar a correlação de algumas variáveis, tipo média de gol com o resultado de uma partida. E aí eu vi que, assim, por mais que explicasse um pouco, você tinha um fator aleatório ali presente, né? Então, acho que foi esse o primeiro momento que eu vi que não era só uma intuição popular, e sim algo que realmente acontecia no futebol. Eu acho assim que quando a gente pensa se o futebol é previsível ou imprevisível, eu posso taxar assim claramente que é imprevisível. Até porque quando a gente pensa na previsibilidade do futebol, especificamente, a gente pensa num primeiro momento, a primeira coisa que a gente pensa é no placar do jogo. É o resultado da partida, ou talvez o resultado do campeonato, as posições do time na tabela. E essas são duas coisas que, como o Sérgio falou bem, assim, elas estão bem linkadas a essa questão da aleatoriedade. Tem muita aleatoriedade ali dentro. Se fosse previsível em algum nível, não seria, assim, primeiro que não seria tão fantástico como é. E segundo que, sei lá, talvez a gente vê agora o boom de bets que está acontecendo recentemente, seria muito fácil apostar no futebol se ele fosse previsível, né? Então, eu acho que a questão da previsibilidade no futebol, eu cravo como imprevisível, porque a gente olha primeiro sempre para esses resultados finais, seja o placar do jogo, o placar final do jogo, quem vai fazer o gol primeiro, sei lá, essas coisas assim, ou o resultado de um campeonato. O que eu considero previsível no futebol são outras coisas que não estão diretamente ligadas ao resultado final. E aí, às vezes, cabe a gente assim, esse desafio de pensar o que né, vale a pena prever. O XG mesmo, por exemplo, né, que já nem é mais alguma coisa esquisita, né? Ele já está aqui na sala de casa, derrubando leite no chão, já tá em paz aí. O XG ele é previsível. A gente consegue usar ele como preditor. Só que o que adianta, assim, em termos de futebol, eu falar que, sei lá, o Bayern de Munique vai fazer 2,1 XG contra o Hamburgo, com 0,3 desvio padrão para cima ou para baixo, de margem de erro para cima ou para baixo, enfim. Sabe, em termos de jogo mesmo, isso diz quase nada, isso diz muito pouco, sabe? Diz que talvez exista uma leve possibilidade do time fazer 2 gols. Então, eu acho que é isso. É o que a gente está prevendo no futebol. Existem várias coisas previsíveis, mas em si, assim, o que a gente quer prever no futebol, enfim, acho meio impossível. Dando continuidade ao que o Rodrigo falou, eu penso que existem muitas coisas envolvidas no processo, até durante o próprio jogo, que ou a gente não sabe quantificar ou a gente quantifica mal. E aí, no momento que a gente passa a querer dizer se é previsível ou não, mas a gente está sujeito a elementos que nós não sabemos quantificar, eu acho que a única resposta que nós temos é que é imprevisível. A gente tem um grau de previsibilidade de certos eventos, mas quando a gente passa a analisar o macroevento, a gente perde essa capacidade de uma previsão adequada. Vamos falar, por exemplo, de eventos que ocorrem sistematicamente no futebol,
e que acabam mudando tudo. Por exemplo, decisões de arbitragem que são discutíveis. O futebol, diferente de outros esportes, é um esporte que, em sua grande maioria, ele tem poucos eventos gol, por assim dizer. No basquete você vai fazer diversos pontos, no vôlei você tem uma quantidade muito absurda de pontos. Então, um evento de uma marcação duvidosa de arbitragem ou de um erro crasso de um jogador de alto nível, que pode acontecer, é capaz de mudar completamente a direção que aquele jogo está indo. Como que a gente vai quantificar a probabilidade de um jogador de alto nível errar uma besteira? Como é que a gente vai avaliar isso em relação, por exemplo, à condição do gramado? A gente tem condições completamente diferentes de gramado, de campo para campo aqui no Brasil. Será que a gente consegue entender, interpretar e quantificar isso de forma adequada? Eu colocaria que não, para ser bem sincero. Fatores psicológicos. Se nós temos um jogador que está jogando bem, ele está em alta, mas o pai dele passou mal na véspera antes do almoço, e ele vai jogar depois do almoço. O quanto que isso vai afetar ele? São coisas que a gente não sabe quantificar. Se a gente não sabe quantificar, como é que a gente pretende modelar isso? Como é que a gente pretende criar um preditor? Isso sem falar das interações que a gente tem num esporte com 10 jogadores se movendo, se esbarrando, que a bola bate num jogador, bate num buraco do campo e aí espirra para um lado. Então, o futebol, na minha opinião, é um esporte imprevisível, a grosso modo. Maravilha. E aí eu acho que a gente vai, né, na sequência da conversa, discutir, gastar mais tempo falando sobre como lidar com isso, né, como para o nosso trabalho a gente pode lidar com isso, pode tentar minimizar esses efeitos, né, dado que grande parte do trabalho envolve previsões, né, como o Sérgio falou do TCC, o Rodrigo lá, a sua área de pesquisa também, Pedro, muito associada à modelagem preditiva. Mas eu acho que antes disso, uma reflexão que eu tive, que eu acho que eu gostaria de ouvir assim, a opinião de vocês, o quanto que isso é importante para a existência do que a gente faz, né? Porque, claro, se um sistema, um fenômeno, ele é completamente aleatório, a modelagem preditiva não vai ser tão útil, né? A gente não vai fazer o quê? Mas o oposto também é verdade, né? Se o sistema é completamente determinístico, a gente vai prever. As previsões são fáceis, né? Não precisa de um cientista de dados para tentar pegar o histórico, tentar pegar uma base de dados, tentar minerar padrões, tentar fazer o que basicamente a gente passa horas e horas e horas fazendo. Então, eu queria assim, discutir um pouco o quanto esse grau de imprevisibilidade é importante. E tudo bem, talvez o futebol seja um pouco imprevisível demais, mas nesse sentido, assim, como vocês veem isso como importante para a área, para a ciência de dados no futebol e para o impacto que a área pode trazer em termos de resultado, de performance, de eficiência e tudo isso. Vou começar a direcionar, hein? Eu acho que o nosso trabalho está muito ligado a reduzir a imprevisibilidade. Como a gente já concluiu, assim, existe uma imprevisibilidade, mas assim, eu acho que a gente atua, acho que, pelo menos lá no Galo, acho que o Rodrigo também pode falar no Red Bull, provavelmente a atuação dele também é muito focado em reduzir imprevisibilidade, em, por exemplo, contratar um jogador. Se a gente for contratar um jogador, sei lá, como era feito durante muito tempo, porque eu assisti 3 jogos dele, ele meteu 3 gols, um em cada jogo, então tem tudo para ser uma boa contratação. A gente está deixando um campo cinza ali, um campo escuro, de coisas que podem ir além do fato dele ter feito 3 gols. A gente não sabe o histórico de lesão dele, a gente não sabe como ele atuou no início da carreira dele, como ele atuou em outros clubes. Então, quando a gente agrega uma quantidade grande de dados, a gente consegue trazer informações mais consistentes
e acaba reduzindo essa imprevisibilidade. E aí o que vai sobrar são fatores que são realmente imprevisíveis. Como eu acho que Pedro falou, vai que ele tem algum problema familiar quando ele chegar no clube, pode acarretar numa contratação que não vai dar certo. São coisas que realmente são bem imprevisíveis, mas que a gente consegue, a parte previsível, a gente consegue atuar bem ali. Eu acho que esse é o nosso foco do trabalho. Quanto à importância da imprevisibilidade para a área, eu acho que ela é essencial, porque a área existe porque existem desafios. E quanto mais desafios tivermos e mais evoluirmos, mais importante ela ainda vai ser, porque vão surgir novos desafios que vão surgir a partir da resposta de perguntas que nós tínhamos antes. Então, se a gente vai discutir a importância da imprevisibilidade, eu diria que a gente só está aqui porque ela existe. Não tem outro motivo. E aí a gente precisa entender que, quando a gente fala de modelagem, de previsão, a gente está falando de uma simplificação da realidade. A gente, naturalmente, vai deixar elementos fora desse modelo, o que não quer dizer que o modelo vai ser inútil. Mas a gente precisa entender até onde a gente vai com esse tipo de abordagem e o que a gente, em quais seradas nós não vamos entrar. Por quê? Porque a gente não sabe nesse momento. E a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, a gente precisa entender o que funciona e o que não funciona. Se a gente for pensar em análise estatística de esportes, de certa forma a gente pode voltar lá para o beisebol, que é um esporte que tem menos eventos de impacto, de incerteza, por não ser um esporte de contato diretamente, e por aí vai. E aí surge a pergunta, e se a gente tentar levar isso para o esporte de contato? Aí, se eu não estou enganado na linha de tempo, foi para o basquete. O basquete é um esporte de contato, mas tem certas limitações no contato. A gente consegue adaptar? Teve uma adaptação, as coisas evoluíram nessa direção. E aí veio futebol, por exemplo, é um esporte onde o contato vai ser maior, onde nós vamos ter mais elementos envolvidos. Então, cada vez que a gente responde a pergunta e acha, vou botar a palavra acha que entende daquele negócio, a gente começa a se fazer perguntas mais difíceis. Então, nós estamos num momento onde nós temos... A área está, de certa forma, começando. Vou botar bem incipiente ainda aqui no Brasil. Então, a gente está respondendo as primeiras perguntas. A incerteza faz parte delas. E vão surgir mais perguntas. Entendeu? E a gente tem uma área em crescimento que a gente vai precisar cada vez mais de cientistas de dados trabalhando nela para ajudar a gente a entender esses eventos que acontecem no dia a dia do esporte. Eu acho que a tua fala foi muito importante, Pedro, porque eu acho que esse é um ponto fundamental. Assim, antes da gente pensar em previsão, tem, enfim, como a ideia de ciência de dados como um todo, antes da previsão a gente tem uma etapa muito importante que é a etapa de diagnóstico. Uma etapa que você compreende o que está acontecendo, que você, enfim, não só procura tendências, enfim, faz um diagnóstico de fato do que está acontecendo e também começa a encontrar relações causais. Que eu acho que essa parte, a gente nem está falando de previsão e a gente já está entrando num terreno delicado. Porque relações causais, a gente sabe a dificuldade que é pôr a mão nisso. E aí depois de um entendimento completo desse, é que a gente, de repente, consegue entrar em previsões. Porque hoje a gente está falando em previsibilidade de coisas que a gente não domina completamente, que a gente não tem a noção completa. Acho que a gente vai acabar sempre não tendo, sempre vai faltar alguma coisinha, essa ideia da relação familiar do jogador, ou, enfim, acho que nem isso, às vezes na CNTP, assim, é uma bola que desvia na canela errada e o caos está implantado de novo. Então, a gente nunca vai ter um domínio completo, mas a ideia, eu acho que, talvez para tentar responder melhor a tua pergunta, Léo, que eu acho uma excelente pergunta, eu acho que a gente está no sentido de, quanto melhor o nosso diagnóstico, melhor a gente consegue fazer previsões. E quanto melhor as nossas previsões, mais a gente vai conseguir vantagens competitivas dentro de um ambiente competitivo, que é onde a gente está inserido. Então, acho que essa é a grande base do que a gente está montando.
É, muita coisa para pensar. Não, mas interessante, e agora já orientando mais para um lado não prático, mas de solução, né, para essa questão do impacto direto dessa natureza imprevisível do esporte no nosso trabalho. E acho que aqui a gente também tem vários e vários estudantes, e, né, como eu, daqui da UFMG, de fora, e cientistas de dados, informação, né, que podem acabar no esporte ou não. Eu acho que seria interessante, assim, a gente, talvez cada um falar um pouco sobre, seja uma abordagem mais geral, conceitos gerais, ou então técnicas específicas de modelagem ou de avaliação de resultados, que, assim, no dia a dia de vocês, né, conceitos que podem ser, né, aprendi na faculdade ou não, coisas que eu aprendi na prática, que vocês reconhecem, assim, como fundamentais para conseguir lidar com toda essa dificuldade, e se tiverem exemplos práticos mesmo, talvez do jogo, né, para a gente falar um pouquinho de futebol mesmo. E, bom, acho que é isso, assim, a gente dá uma primeira passada e falar desses conceitos. Primeiramente, é um problema que eu não sei resolver, né? Eu acho que é isso, a gente não sabe resolver. Eu tenho andado numa direção de pesquisa que eu tenho visto em outras áreas e tenho tentado trazer para a parte de esporte. Estava até comentando com o Rodrigo antes da gente subir aqui, que a gente tem a tendência, por exemplo, de pegar todos os dados que a gente entende que, de certa forma, possuem relação com a pergunta que a gente quer a resposta, com a previsão que a gente quer fazer, usa esses dados para alimentar o modelo e espera que o modelo traga a resposta para a gente. Algumas áreas, elas, em vez de pegar todos os dados, elas têm separado esses dados de modo a tentar construir modelos para responder a mesma pergunta, partindo de perspectivas diferentes. Então, você usa um conjunto de dados disjunto para tentar responder a pergunta, e você constrói diversos modelos que partem de perspectivas diferentes e faz um ensemble, por exemplo. E aí você espera que esses modelos de diferentes perspectivas, no momento que você junta eles sejam capazes de capturar parte dessa incerteza que a gente não sabe como modelar e tratar. Exatamente pelo fato deles trabalharem com perspectivas diferentes. Então, essa é uma direção que eu tenho tentado explorar a partir do que eu vi em outras áreas que não o esporte de modo geral, e que vem se destacando e vem conseguindo resultados bem interessantes nessas outras áreas. Eu até estou pensando assim, em alguns possíveis casos de uso mesmo, porque sim, de fato tem, mas eu acho que também vem por aí também essa questão de se inspirar em outros esportes. Até você deu um bom exemplo sobre a ideia de tentar minimizar os erros na contratação de um jogador, por exemplo, né, que acho que, enfim, faz parte de qualquer departamento de analytics. Mas eu acho que tem muito disso, assim, tipo, onde que a gente consegue atacar com, às vezes, ferramentas simples, assim, às vezes coisas que estão mais na mão, assim, você conseguir aplicar e ter respostas rápidas em cima dos dados que você tem disponível. Eu acho difícil que a gente chegue num modelo elaborado como... Você estava dando um exemplo também de basquete, beisebol, e de fato, acho que são inspirações para a gente. Talvez em termos de esporte, eu acho que talvez a grande inspiração no sentido de o topo do que é a previsibilidade e poder computacional é o xadrez, porque hoje os jogadores competem contra a máquina, eles se avaliam contra a máquina. Um ótimo jogador de xadrez faz 96% do que uma máquina faria. Então, mas também por naturezas completamente diferentes, né? O xadrez tem turnos, você não tem contato, você mexe um de cada vez, tá tudo ali, claro. Não são atores, 22 atores, mais o juiz tomando decisões, todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu acho que em termos de ferramentas, eu acho que é isso. Até voltando para a minha primeira resposta, o que a gente quer medir? Eu acho que primeiro a gente vai procurar, de fato, acho que primeiro identificar o que a gente gostaria de prever. Tem que fazer sentido a gente escolher o objeto a ser previsível
Inclusive, se alguém está pensando em prever alguma coisa na plateia, eu já recomendo para não prever gols, não prever classificação no final do campeonato, procura outra coisa. Mas prever com intervalo de confiança, às vezes, sabe? Uma coisinha simples, tranquila. Aí, de repente, assim, quando você começa a ter noções do que você vai esperar um pouco mais, você já parte para outras coisas mais elaboradas, uma cadeia de Markov que é super aplicável no contexto de futebol, de ações contínuas. E, enfim, acho que vale a pena mencionar, até pedindo do que a gente estudou, né? Então, eu lembro quando eu estava estudando antes de entrar no Bragantino ainda, eu lembro de ter visto um estudo de análise de equilíbrio de sistemas. Uma doideira, uma complexidade. Em que o jovem tentava, no grupo, né, eles tentavam tentavam entender o quanto do futebol era previsível a partir de determinado momento. Era um frame qualquer do jogo, o quanto que, acho que foi um modelo de Lyapunov que eles usaram, o quanto que ele conseguia usar, perceber, assim, com algum grau de confiabilidade, o quanto que era possível prever a partir daquele frame específico. E numas jogadas de open play, né, jogadas de bola aberta, jogada de bola rolando, eles conseguiam prever 6 segundos. 6 segundos. E eu achei o resultado muito bom. É muito acima do que eu estava esperando, porque eu estava esperando até menos. O modelo realmente muito forte, conseguiu prever 6 segundos. E eles conseguiam prever 10 segundos quando era bola parada. Que daí, né, a bola parada começa numa estrutura, você sabe onde estão os jogadores dispostos na área. Enfim, consegue ampliar um pouquinho, mas vamos lá, a gente está falando de um jogo de 90 minutos mais acréscimos. Acho que prever 6 segundos é nada, né? Então é o máximo que você consegue ter de estabilidade no sistema desse, no sentido, assim, usando os resultados do que eu vi nesse estudo. Enfim, possibilidades são infinitas, né? A gente está falando aqui de coisas um pouco triviais, um pouco mais avançadas, mas acho que de exemplos que eu podia trazer era principalmente isso, mas é complicado, assim, é muita instabilidade para a gente tentar olhar, botar tanto o olho no futuro, assim. Ou ainda voltando até para a palestra que a gente viu agora há pouco, sobre captação de jogador, as informações que você tem de um jogador ali de 13, 14, 15 anos, as principais informações que você tem dele é minutagem, gols marcados, não vai muito além disso. Com base nesse tipo de dados, você consegue prever se esse cara vai virar um jogador, se esse cara vai jogar Série A, se esse cara vai ser um jogador internacional? Em minutagem, gols? Assim, acho que as ideias aqui que vocês falaram, acho que são bem promissoras realmente para lidar com a imprevisibilidade. Falando um pouco assim sobre o que eu gosto de fazer atualmente para lidar com isso, eu gosto sempre de atuar numa abordagem mais probabilística. Eu acho que, assim, quando o pessoal que já é da área analisa algum modelo, algum tipo de previsão, eu acho que as pessoas da área têm uma cabeça mais pronta para entender que existe uma imprevisibilidade ali, que às vezes quando a gente fala com stakeholders que não são da área de ciências exatas, ele fica mais complicado de entender que tem um erro que vai estar intrínseco ali, pode acabar acontecendo. E quando você coloca na probabilidade, eu acho que, principalmente quando fala de futebol, a maioria das pessoas já está meio que acostumada a entender que tudo ali está sendo modelado com base na probabilidade. Então, a gente já desde pequeno, a gente cresceu com matemática fazendo probabilidade de título, rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, a gente já está bem culturalmente acostumado com essa abordagem probabilística. Eu acho que isso daí refletiu, por exemplo, na popularização do modelo de expected goals, que é muito fácil de ser entendido para uma pessoa que não é da área. Simplesmente pode ser interpretado como a probabilidade de um chute terminar como gol ou não. E acaba sendo uma estatística que ganhou muita popularidade. Eu acho que tem uma ligação muito grande com o fato dela ter essa abordagem mais probabilística. Então, acho que isso é um caminho um pouco mais simples. Então, o pessoal que é da academia
tá bem acostumado a sempre, quando entregar o resultado de um modelo, ter lá o drill padrão disso daí, que são nada mais do que métricas quantificando o possível erro. Então, acho que entregar isso também para stakeholders que não são da área de exatas, que é algo comum no mundo do futebol, ajuda bastante o entendimento dessa imprevisibilidade. Beleza, gente. Acho que a gente podia estender um pouco mais, mas eu também acho que seria interessante a gente fazer umas perguntas, abrir para perguntas, na verdade, né? Deixar que outras pessoas perguntem. Oi? Oi? Muitas? Coisa boa. Você lê aí? Vou passar para o Luca, então. Ele vai ler. Tivemos muitas perguntas aqui, né? Agradeço a todos aí. Inclusive, também queria ressaltar que vocês podem não só fazer a pergunta, como votar nelas também, porque como tem muitas, a gente não vai conseguir ler todas, infelizmente. Então, a gente vai nas mais bem ranqueadas aqui, vamos dizer assim. Mas então, começando. Em um contexto de clube, na busca de manutenção de processos, como explicar para os tomadores de decisão como a imprevisibilidade afeta na obtenção de resultado? Eu acho que é até um pouco no tema que eu estava falando, né? Porque eu acho que a pergunta dele é bem ligada a pessoas que não são da área de exatas, né? Qual foi o termo que ele usou mesmo? Tomadores de decisão. Isso aí, no final das contas, é o pessoal que assim, controla o clube, eu acho, e até o pessoal de comissão técnica. Então, a abordagem que eu costumo achar melhor é sempre atrelando a probabilidade. Então, assim, tentar comunicar para, não sei, um pessoal da comissão técnica que tal jogador ele tem uma probabilidade ali de fazer gol de, sei lá, 80%, um chute aí totalmente, enfim, meio sem sentido, mas só para dar um exemplo. E aí eu acho que ele vai interpretar melhor do que se eu falar. Assim, tem uma chance grande, assim, ele vai fazer gol no próximo jogo, ou algo do tipo. Acho que é uma boa abordagem que eu costumo seguir. Acho que essa também vale um pouco. Eu até tenho curiosidade para saber o que o Pedro pensa como, do ponto de vista da universidade, sobre essa questão da comunicação, que quero ouvir também. Mas acho que tem uma questão muito fundamental da comunicação, que é justamente você conseguir passar a mensagem que você está construindo. Acho que tem muitas armadilhas nisso. E acho que foi até uma pergunta bem legal, a pergunta escolhida, porque acaba sendo relevante de trazer, né, para cá, no sentido de, às vezes a gente, enfim, vamos supor que a gente está rodando um modelo de probabilidade de vitória, sabe, que talvez não seja difícil de fazer com dados abertos e tal. E aí, no modelo de probabilidade de vitória, se de repente, de alguma forma, isso é interessante dentro do clube, você comunica para o teu colega de outro departamento que você tem, sei lá, 26% de probabilidade de vitória no próximo jogo. E ele dentro do departamento, trabalhando ali todo dia, ralando, estudando, ele vai falar, tá, você está me falando que tem 74% de chance de eu não ganhar esse próximo jogo? Tá de sacanagem, sabe? Daí, assim, como é que você comunica esse tipo de coisa dentro? Assim, você tem que, a mensagem ela tem que ter um grau de motivação e de incentivo, porque a gente precisa dessa vitória sempre, né? O próximo jogo sempre é importante. Ou ainda, a gente, eu já, enfim, esbarrei nisso em alguns momentos, assim, de repente a gente vai tentar fazer assim uma previsão, uma predição de uma variável estatística. A gente acredita que essa variável vai bater tal valor nesse próximo jogo. E aí a resposta que eu recebo é assim, mas a gente não pode estabelecer meta de variável no meio do jogo. Tem alguma coisa errada na minha comunicação, porque eu não estou falando em meta. Não é para bater meta, é para a gente poder acompanhar. Isso aqui é o que os dados estão falando que pode ser que aconteça. Se vai acontecer ou não, a gente não tem que olhar para isso, a gente vai ver depois. Mas você quer saber essa informação antes? Você quer saber essa informação depois? Isso é uma meta? Não é uma meta? Poder colocar as coisas certinho no lugar é difícil. Então, essa questão de, assim, a gente já está falando de uma dificuldade que é a questão da previsão, de um modo geral, mas comunicar isso também é outra dificuldade. Não só isso, né? Qualquer comunicação que a gente faça interna é complicado, mas essa em especial acho que tem algumas armadilhas, sim.
É um outro problema, né? Porque você tem a imprevisibilidade e você tem como reportar essa imprevisibilidade de modo que a pessoa entenda e seja capaz de tomar uma decisão a partir daquilo. Se a sua informação, se o dado que você passa ainda for conflituoso com o que a pessoa espera, isso gera uma dificuldade ainda maior. Eu não passei por essa experiência diretamente de vocês, né? Mas eu estava conversando com o Theo há umas 2 semanas atrás, e ele levantou essa questão. Eu tenho o resultado de um modelo aqui, e eu viro para o Tite e falo, Tite, o resultado do modelo é esse. Eu te pergunto, por quê? Como? Eu falei, como é que você vai passar isso de uma forma que ele entenda, ele aceite e que ele consiga usar aquilo da melhor forma possível? Porque é isso. O resultado não é bom ou ruim, é o resultado. Mas como que a pessoa que está recebendo aquela informação vai usar aquilo da melhor forma possível? E isso é um trabalho que vocês têm no clube que é muito difícil. Eu diria talvez até tão difícil quanto tratar da incerteza nos modelos de vocês e etc. É bem complicado, né? Bem complicado. Boa sorte, inclusive. Agora a pergunta do Paulo. Como está a aceitação da área de dados dentro dos clubes que ainda carregam uma tradição de gestão, que é mais subjetiva e, por vezes, até não profissionalizada? A pergunta é sobre a área de gestão, especificamente, ou sobre os outros departamentos também? Sobre como está a aceitação da área de dados dentro dos clubes, no geral. Acho que dá para passar rapidinho pelas duas coisas, então, porque eu acho que, assim, eu falo um pouco pela nossa experiência, a gente começou remoto, né? Então, a gente não tinha muito trânsito dentro do centro de treinamento. Então, a gente fazia trabalhos pontuais. A gente começou a estabelecer processos desde o começo, mas a gente percebeu que foi bastante gradativo, assim, foi até um pouco lento, assim, a questão de o que a gente poderia fazer. A gente estava construindo bastante soluções, mas a gente começou em outubro, e eu acho que em outubro de 21, e na virada para 22 a gente conseguiu sentar um pouco mais, estabelecer um pouco mais de processos e seguir assim. Mas eu acho que tem um ponto importante nesse sentido de como que, falando em departamentos, em departamento de análise de desempenho, scout, que eles já estavam super abertos a receber o que a gente tinha para propor. E outros departamentos vieram procurar a gente também, então a gente conseguiu construir alguns processos nesse sentido. Eu acho que é muito importante, como é uma área nova, alguns clubes ainda nem têm esse departamento ainda, é muito importante você mostrar a questão do que o outro departamento pode consumir de você, para, de fato, ele poder confiar em você e acreditar que o que você está entregando é alguma coisa de valor. Então, tem um primeiro grande momento, quando você estabelece um departamento ali, que é criar confiança entre os outros. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente já está nesse ponto de relação com a gestão, e vai um pouco por aí, assim, não é tão diferente, porque assim, com análise de desempenho, scout, são processos um pouco mais estabelecidos, parece mais fácil, assim, parece mais fluido, parece que as travas são menores. E na gestão parece que tem alguns desafios um pouco maiores de o que você quer passar de informação, quão sólida e quão frequente, enfim, tem 1000 perguntas para se colocar ali dentro. Mas é possível, porque claramente esse assunto está passando, os gestores estão se interessando, estão procurando mais gente. No nosso caso da Red Bull, por exemplo, a gente terminou o ano de 2021 com 5 cientistas de dados no grupo todo, né? Contando todos os times do grupo. E hoje a gente já tem mais de 10. Porque tem mais pessoas interessadas no que a gente tem para oferecer. Então, não só o nosso departamento cresceu, os outros departamentos do grupo cresceram também. Então, acho que isso está mostrando assim também como os gestores estão interessados em ouvir o que a gente tem para dizer. Eu acho que é bem isso assim que o Rodrigo falou. Acho que assim, lá no Galo, nesse tempo que eu passei, que eu tive um contato mais direto com outras pessoas de outras áreas assim, de um clube de futebol, assim, eu consegui ver que era uma aceitação muito boa, assim, principalmente o pessoal que trabalha mais próximo da gente, sempre está usando o que a gente produz, sempre pedindo para a gente gerar mais produtos, e acho isso bem interessante. E acho que um ponto principal assim, é buscar ser sempre proativo para tentar explicar o que você faz
e com isso as pessoas que são de outras áreas consigam entender como você pode ajudar, porque por não ser uma área tradicional dos clubes, é uma área bem nova, essa área de analytics, é normal que pessoas que já estão no futebol há mais tempo estejam tendo seu primeiro contato com a área e ainda precisam entender como você pode ajudar, né? Então, acho que buscar ser sempre proativo e tentar mostrar, tentar entender o problema dos outros, dizer, não, eu posso te ajudar fazendo tal coisa, é algo bem importante. Eu acho que vocês estão falando, de certa forma, que recai no problema que a gente estava discutindo antes, né? Que é o problema de comunicação. A gente fala em linguagens diferentes, de modo geral, entre a gente, entre os outros setores, e aprender a falar essas diferentes linguagens, porque se você tem que lidar com a comissão técnica, se você tem que lidar com, sei lá, a equipe de scouting, se você tem que lidar com uma equipe de alguma outra coisa, cada uma delas vai ter sua linguagem, vai ter seus termos, e você vai precisar passar a informação para eles. E isso é um desafio também. Eu ia falar boa sorte de novo, mas é uma parte importante e faz parte do profissional de dados. O profissional de dados no futebol, ele vai ter que desenvolver essa habilidade. Não é só fazer os modelos, não é só ser capaz de aplicar técnicas estatísticas, é a capacidade de comunicação que é muito importante, porque não adianta você ter o melhor modelo, a melhor previsão, se você não conseguir passar a importância daquele dado para a pessoa que vai estar à frente, de modo geral. A pessoa lá na frente tem a experiência prática, viveu aquilo, muito mais até do que os profissionais de dados, mas precisa dessa comunicação, porque senão a equipe não vai crescer como um todo. E isso é um desafio. Vocês estão de parabéns nessa caminhada. Só para até colocar mais um ponto, porque quando a gente estuda ciência de dados, a gente gosta de ir lá para aquele ciclo de desenvolvimento, né? Coleta de dados, limpeza de dados, manipulação, limpeza, visualização, modelagem e comunicação. Tem todo esse ciclo bem definido. Eu acho que a gente, até pela questão sequencial da coisa, que é uma questão lógica, a gente fala muito sobre coleta, a gente fala muito sobre limpeza, a gente gasta uma energia gigante falando sobre modelagem, sobre visualização. Acho que são os assuntos mais maneiros de conversar mesmo, são os assuntos que interessam. Mas quando chega no último ponto, que é o da comunicação, talvez a gente já está cansado, a gente já gastou energia no ponto anterior e a gente não fala dela. Então, beleza, a gente está num painel sobre previsão e a gente termina falando sobre comunicação, mas eu acho que esse ponto é fundamental também. Para além de tudo que a gente desenvolve, é um ponto extremamente fundamental que está dentro, sim, está dentro do processo de desenvolvimento de um modelo de ciência de dados. E talvez seja isso, seja uma outra mensagem para deixar dentro do painel, assim, não negligenciar esse último passo, porque o que vem, talvez, para fazer um bom link, seja isso. O que vem depois da previsão, né, o que existe, como que é o mundo depois da previsão, é exatamente esse ponto, é o ponto da comunicação. E talvez valha a pena, até fica a sugestão aqui para o FEM do ano que vem, talvez, botar um painel para falar especificamente sobre comunicação, porque acho que é um assunto fundamental para a gente trabalhar no futuro também, como comunidade. Modelo do mundo, se você não consegue mostrar que ele é um bom modelo. Eu acho que até nesse ponto de comunicação é bem interessante para a galera que ainda está estudando, porque foi algo que me ajudou muito quando eu estava querendo entrar na área do futebol, foi essa parte de criar um portfólio, desenvolver textos relatando o que você fez, e eu acho que essa parte de comunicação meio que começa aí, porque a partir do momento que você publica algo na internet, falando sobre um tema que é bem fora do comum, que é esportes analíticos, você precisa ter um cuidado dobrado assim em como você se expressa. Pessoal, infelizmente a gente está com o tempo apertado, mas aí na hora do almoço, do coffee break da tarde, quem quiser fazer a pergunta diretamente para os nossos panelistas, tenho certeza que eles vão ficar felizes em responder. Queria agradecer de novo, Pedro, Rodrigo, Sérgio, muito obrigado por aceitarem o convite. Foi um momento, acho que muito construtivo para quem está aqui. E é isso. Valeu.